Como começar os estudos para a PRF? Esse é o assunto desse vídeo. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Dicas de Aprendizado. Você que tem o sonho de pertencer à PRF, eu sou Josias Torres e hoje vou deixar dicas de estudos, dicas de como começar os seus estudos para essa tão importante instituição, a PRF. Esse concurso que é muito difícil, mas que não é impossível, e tenho certeza que você tem total capacidade de conquistar uma dessas vagas. Já fui aprovado nesse concurso, na época eu tinha 22 anos, e isso é uma prova que é totalmente possível conquistar, ser aprovado no concurso da PRF. Não precisa ter nada de especial, ser uma pessoa totalmente diferenciada, acima da média. O que é preciso é seguir o caminho da aprovação. E hoje vou deixar algumas dessas dicas que já usei e que considero muito importante, que fez toda a diferença na minha preparação. Então já aperte o botão, inscreva-se aqui no canal Dicas de Aprendizado, deixe o seu joinha nesse vídeo também, pois sempre estou postando muitas dicas de estudos, tenho certeza que te ajudam muito. Então, você que vai começar os seus estudos, primeiro ponto, organize um ambiente para você sentar e estudar. Então, antes de começar os seus estudos, você tem que organizar o seu ambiente de estudos. Não precisa ser nada demais, nada de outro mundo. Tendo uma mesinha e uma cadeira já é suficiente para você começar os seus estudos. E apenas uma observação, tente ter um ambiente silencioso, que vai ser importante para você estar concentrado e com atenção nos seus estudos. E após organizar o seu ambiente de estudos, identifique a quantidade de tempo que você tem disponível durante o seu dia. Tente organizar a sua vida, abrir mão daquelas atividades que não somam para a sua aprovação, diminuir o tempo de TV, diminuir o tempo das redes sociais, aquelas atividades que você conseguir terceirizar, que você conseguir deixar para depois, adiar, né? Vai ser interessante que você faça isso para você conseguir ter mais tempo para os seus estudos. Vai ter aquelas atividades inadiáveis, e isso, todos nós temos essas atividades, temos os nossos compromissos, as nossas responsabilidades e tá tudo certo também. Portanto, identifique a quantidade de tempo que você tem durante o seu dia para você estudar. Conhecendo a quantidade de tempo que você tem, defina também as suas metas de estudos. Tenha metas diárias, metas semanais, metas mensais. Faça metas de estudos e tente cumprir, tente executar essas metas. Então, perceba que não é nada de outro mundo. E a maioria dos concurseiros, das pessoas que começam os seus estudos, não fazem nem isso. Não tem um ambiente para estudar, não sabe qual é a quantidade de tempo que tem para estudar, e também não tem metas de estudos. Então, defina, se organize. Então, antes de começar os seus estudos, faça essa organização. Feito isso, então é momento de você ir em busca de um material de qualidade, se você ainda não tem. É interessante que você tenha um cursinho específico, direcionado, de acordo com o último edital, para que você sente e estude com um material de qualidade, que também vai ser de suma importância nessa caminhada. Se você não conhece algum cursinho ou não tem algum cursinho, vou deixar duas sugestões de cursos preparatórios para a PRF, cursos muito bons, que pode ter certeza que você vai ter em mãos ótimos professores, material de qualidade em PDF, em vídeos, com questões na medida, de acordo com o último edital, para você sentar e estudar. Então, se você tiver condições, tenha um material de qualidade que vai ser muito importante nessa caminhada e vai te ajudar muito também nos estudos. E com esse material de qualidade, é momento de sentar e estudar. Tente fazer um ciclo de estudos, é bem simples. Você define a sequência das matérias, com todas as matérias que foram cobradas no último edital. Defina a sequência que você vai seguir e o tempo de estudo em cada uma. E é interessante que esse tempo de estudos em cada uma das matérias seja de 30 minutos até 1h30. Não pode passar de 1h30. Na definição desse tempo de estudos, considere o tamanho dessa matéria, o seu nível de conhecimento e também a importância que essa matéria teve no último concurso.
Então, faça esse ciclo de estudos, definindo a sequência das matérias. Você vai seguir essa sequência estudando essas matérias. Chegou no final, é só reiniciar. Não tem fim e não tem matéria fixa por dia da semana. É só você seguir a sequência desse ciclo de estudos, estudando a teoria. Sempre que terminar de estudar um assunto, responda questões desse assunto. Desse modo, esse ciclo de estudos é para você estudar a teoria e responder questões. E também não esqueça da revisão. Tente revisar todos os dias, reserve de 20 a 30 minutos para fazer uma revisão ativa, tentando recordar, tentando relembrar dos assuntos que você já estudou. E o ideal é que você faça essa revisão antes de dormir, que vai ser muito bom para fixar o conhecimento, para fortalecer, consolidar o que você já estudou. E mais um ponto que considero muito importante nessa preparação para a PRF é que você faça simulados. Fazer simulado é a oportunidade que você tem de testar os seus conhecimentos, de ganhar confiança, de treinar para o dia da prova, de montar a sua estratégia, de perceber o que funciona para você, o que dá certo para você. Ter uma estratégia que você testou é fundamental para você conquistar a aprovação na PRF, principalmente nesse concurso que geralmente é a banca Sebrasp que organiza com questões certo ou errado, que uma questão errada anula uma certa. Então você tem que testar a sua estratégia, qual é a estratégia que mais dá certo para você aplicar no dia da prova. Dessa forma, reserve um dia da sua semana para fazer simulados. Quando eu estava estudando, eu fiz mais de 50 simulados. E isso mesmo, mais de 50. Eu tirava o domingo para fazer simulados e isso me ajudou muito na aprovação. Portanto, você deve estudar a teoria, deve responder questões, deve fazer revisão e também simulados. Você que fizer isso pode ter certeza que você está se preparando da forma correta, de uma forma que vai aumentar o seu nível de competitividade. E agora eu vou deixar mais algumas dicas também que eu considero importante nessa fase, nessa preparação. Provavelmente esse concurso deve acontecer em 2025, 2026, ou seja, temos bastante tempo, mas se for ver, não é tanto tempo assim. Você não pode se acomodar, o tempo passa rápido demais. Tem muita gente que está estudando bastante, conheço muita gente que está estudando e você não pode de jeito nenhum ir empurrando aí os seus estudos com a barriga. Portanto, aproveite todo o tempo disponível que você tem e estude com foco, com dedicação. É importante que você tenha foco. Considero o foco como um diferencial na sua preparação. É interessante que o seu projeto de vida, que toda a sua vida seja direcionado para esse projeto, que é conquistar a aprovação na PRF. Isso é um diferencial. Por mais que você tenha o seu serviço, que você tenha os seus compromissos, mas toda a sua vida tem que estar voltada, tem que estar direcionada para conquistar essa aprovação. Não estou dizendo que você tem que fazer as outras coisas, o seu serviço, de qualquer jeito, de forma alguma. Você tem que entregar o seu máximo em tudo o que você fizer. Mas ter foco é também saber dizer não para outras boas oportunidades. E com certeza nessa preparação, nessa jornada de estudos, vão surgir outras boas oportunidades, outros concursos, outras oportunidades, e você tem que saber dizer não. É isso que você tem que ter em mente. Esse foco vai ser muito importante para você conquistar essa sua vaga, essa sua aprovação na PRF. Você pode até fazer outros concursos, é importante que você faça outros concursos para você testar os seus conhecimentos, testar como que é o seu comportamento na sua prova, adquirir experiência. Isso vai ser muito bom, vai somar muito para essa aprovação, mas não fique mudando o foco dos seus estudos. Como eu disse no início do vídeo, tem algumas atividades, algumas tarefas que são inadiáveis, que são os seus compromissos que você tem que cumprir, que você tem que fazer. Até aí, tudo certo. Mas aquelas tarefas que você conseguir adiar, aqueles projetos que você conseguir deixar para depois, vai ser muito importante, pois nessa jornada todo o tempo é precioso. E se você quer mesmo conquistar uma dessas vagas, ser um PRF, o projeto principal nesse momento tem que ser os seus estudos. E você, que o projeto principal vai ser os seus estudos, mesmo assim, você ainda tem que observar, tem que ter uma atenção especial, tem que descansar,
é interessante que você descanse bem, é interessante que você tire um dia da sua semana para você relaxar, para você fazer alguma coisa que você gosta. E esse também é um dos pontos que faz parte do seu projeto, que é ser aprovado na PRF. Então, tente manter essa constância, tente ter foco. E como eu já disse nesse vídeo, ter foco é saber dizer não para muitas outras boas oportunidades. E pode observar, a maioria das pessoas que conquistam o sucesso, que conquistam a aprovação, essas pessoas têm foco. O foco é a chave do sucesso. É onde você se torna especialista. É onde você se torna bom naquilo que você faz. E para fechar, vou deixar uma dica de como você consegue manter a constância nos seus estudos, que também é um dos pontos-chave que também fazem toda a diferença. Vejo todo dia muita gente pedindo dica, começando os estudos, começa todo animadão e daqui uns dias a pessoa já está fazendo outra coisa, já esqueceu dos estudos, já abandonou o projeto. Com 6 meses, a pessoa volta, todo arrependido, estuda um pouquinho, depois abandona de novo. Ou seja, falta foco e falta também constância. Não é fácil, mas como você pode ter essa constância nos seus estudos? Eu mesmo consegui estudar durante 1 ano e meio seguidos. E pelo visto, essa sequência, essa constância deu muito certo. Então, o que eu fiz para conseguir manter essa constância nos estudos foi começar os estudos e continuar, dando um passo de cada vez, estudando a primeira semana, a segunda semana, o primeiro mês, comemorando 1 mês de estudo. Após estudar 1 mês, a meta foi estudar 2 meses. Quando fechei os 2 meses de estudos, a meta foi fechar o 3º mês, ou seja, 1 mês de cada vez. Quando eu vi, já tinha 6 meses de estudos. E com 6 meses de estudos eu pensei, nossa, eu já tenho 6 meses estudando. Não posso de jeito nenhum abandonar esse projeto, abandonar os estudos. Vou perder tudo isso que eu já conquistei, que eu já aprendi. Então, faça isso. Dê um passo de cada vez. Comemore as pequenas conquistas, a primeira semana de estudos, os primeiros 15 dias de estudos, o primeiro mês. E quando pensar em desistir, pense, nossa, eu já tenho 1, 2 meses de estudos, eu não posso perder essa bagagem que eu já conquistei com tanto esforço, com tanta dedicação. Então, busque um motivo para continuar, para não desistir, por mais que seja difícil, eu sei, é muito difícil, não é fácil estudar, manter uma constância nos seus estudos, mas pode ter certeza que quando você for fazer a prova, que você conquistar a sua aprovação, você vai ter certeza que valeu muito a pena todo o seu esforço. Portanto, comemore cada pequena conquista e também tente tornar o seu estudo mensurável, em que você consiga ver a quantidade de tempo que você já estudou. Por fim, o tempo vai passar de qualquer jeito, você estudando ou não, você construindo o seu futuro ou não. E eu acho muito mais vantagem você se dedicar, você estudar, você aproveitar o seu tempo disponível fazendo algo que vai mudar o seu futuro e o seu destino. Pense nisso. Desejo uma ótima jornada de estudos para você que vai começar os estudos para a PRF. Espero que você seja esforçado, dedicado e estude até o dia da prova, que tenho certeza que você vai ter muita chance de ser um PRF. Bons estudos, tamo junto!